família. Boa noite novamente. Vocês vieram. Incrivelmente só mulheres até agora para ver a nova mulher, né? Eu sinto que tem muita coisa aí acontecendo, né, nesse universo feminino e que tem a ver com a sistêmica. É muito bacana porque nessa semana que eu estava justamente preparando esse evento, eu revi toda a série, né? E quando a gente revê, deixa eu saber, quem aqui assistiu? Levanta a mão. Eita, nós! Só ela que não assistiu. Você assistiu? Não, tá tudo bem, não se sinta nem excluída nem diferente, tá tudo certo, viu? Por algo você veio, né, hoje dessa forma, tá tudo certo. É muito interessante porque nós somos mulheres criadas em um mundo de lógica patriarcal, machista, e aí assim, eu poderia falar muitas coisas usando essas mãos assim, e vocês nem iam perceber que o meu movimento estava sendo reto, né? Causa, consequência, né? Isso, aquilo, né? Uma linha reta, né? A sistêmica, ela trabalha justamente com a modulação, ela trabalha com os círculos, ela trabalha com as ligações que a gente tem entre as pessoas. Aquela velha pergunta, por que eu gosto daquela pessoa e não gosto da outra pessoa? Por que aquela pessoa que eu acho até mais simpática, mais inteligente, mais legal, me dá ginge, em algum momento eu não quero estar com aquela pessoa, e aquela outra pessoa que eu já acho desagradável, difícil, complexa, parece que tem um imã, tem uma coisa que me atrai, que me mantém naquela relação. Como é que a gente explica isso, né? A sistêmica, ela já vem ganhando espaço já há mais de 4, 5 décadas, tá? Que ela está chegando para uma ciência, e eu não vou abrir aqui a discussão do que é ciência ou não, mas vou chamar assim, tá? Para uma abordagem, tá? Ela é muito nova, de fato, assim, é algo que está sendo falado e aos poucos está sendo provado muito mais na experiência do que, quer dizer, literatura tem muita, viu? Se você começar a querer estudar um pouco da teoria sistêmica, você vai achar muita literatura. Mas eu acho que, assim, Bert Hellinger, é interessante que eu preciso começar falando que ele não criou as constelações. A gente tem que parar de falar assim. Eu mesma falo o criador das constelações, mas ele mesmo, ele nunca enganou ninguém, né? Ele foi convidado para assistir constelações, ele foi convidado, ele conheceu a Virginia Satir, ele viu as primeiras esculturas, né, as primeiras terapias, enfim. Ele viveu 15 anos na tribo dos Zulus, e eu acho isso importantíssimo de ser dito e de ser, sentido, tá? Ele precisou, de fato, tirar tudo que ele viveu lá na tribo dos Zulus, ele precisou tirar os orixás, tirar os rituais, tirar aquela parte do xamanismo para poder trazer algo que a Alemanha, imagine, né, assim, super eurocêntrica essa história, né, para que os alemães pudessem escutar o que ele estava falando, o que ele estava fazendo. Mas, na verdade, até a minha narrativa, aí quem sabe um pouquinho de Freud, assim, pode parecer um pouco freudiana nesse sentido de que Freud em algum momento fala para Jung, né? A gente precisa convencer o mundo da teoria sexual. Bert Hellinger nunca desejou convencer ninguém, né? Ele simplesmente, eu acho que isso é muito irritante em Bert Hellinger, é que ele não fez nenhuma questão de fazer propaganda,
ele não fez nenhuma questão de convencer ninguém. Ele dizia, as constelações estavam lá e eu vi. E qualquer pessoa que for assistir uma constelação vai ver com outros olhos. Porque quando você está numa sessão de constelação, e eu acho que uma das coisas geniais que a Nuran fez, que é a roteirista de Uma Nova Mulher, é que ela conseguiu, de fato, adaptar para a linguagem cinematográfica aquilo que a gente vê numa constelação. Porque apesar de sermos pessoas que vão representar outras pessoas, o fenômeno que acontece ali, a sobreposição de histórias, essa magia, essa coisa de como assim, ela não me conhece e de repente ela me representou, ela falou frases que eu falaria. O que é isso aí? Tem pessoas que dizem, é mediunidade? Mas como é que vai ser mediunidade se eu estava lá junto da pessoa? Ah, então é telepatia. Mas como é que vai ser telepatia se naquele momento eu não estava pensando aquilo? Eu falei aquela frase quando eu tinha 5 anos. Como é que a pessoa captou isso? Não é telepatia, então. Como se chama esse fenômeno? Aí se fala, assim, usam-se muitas metáforas, né, sobre física quântica. A gente fala sobre ressonância, pensando nas ondas eletromagnéticas, enfim, então você ressoa. Mas meus amigos físicos, eu tenho um amigo que é professor de física que fica puto. Ele fala, mas energia não é isso, vocês ficam falando essas palavras da física, trazendo. Eu digo, cara, sinto muito, desculpe, é porque a gente não tem outras palavras. De fato, assim, para a gente explicar o inexplicável, a gente precisou até hoje fazer comparações. Então, a gente usa palavras já utilizadas para que o outro comunique. Mas quando a gente está aqui vivenciando, que de repente, do nada, uma pessoa cética, uma pessoa que nunca foi num centro espírita, uma pessoa que não é religiosa, uma pessoa que nada a ver, que estava ali com a amiga disse, bora ali ver um negócio, bora ali ver um negócio, tem experiência, né? E aí a pessoa entra no campo, é convidada, ela vai representar e de repente ela está se acabando de chorar, ela está falando frases que a outra pessoa falaria, ela está fazendo gestos da pessoa, às vezes fazendo, não é não? Eu me lembro uma vez eu atendi um casal que de repente o rapaz, na hora assim, no final da constelação, ele olhou para mim e falou assim, mas por que você falou aquilo assim, assim? Eu falei, por que isso assim, assim? Não é não? Aí na hora que eu fiz isso, ele fez, ele e a esposa fizeram, para! Por que você está me imitando? Por que você está falando igual? Foi ela até que falou, por que você está falando igual a ele? Eu digo, porque eu ainda estou no campo dele. Mas, e o que é isso? Eu digo, isso é o fenômeno da ressonância, não é de propósito. Eu não sei exatamente o que eu estou ressoando e o que é meu. É interessante, porque tudo é meu. Na hora que eu estou falando e que eu estou constelando, é meu, no sentido de que sou eu que estou sentindo aquilo. Claudina, você vê imagens porque a série, ela nos possibilita ver as imagens. E é muito lindo isso porque, bom, eu já tenho 10, 12 anos nesse campo. Então, falar para vocês que eu não vejo imagens é mentira. Eu, a essa altura, eu vejo sim. Mas é muito mais sentir. É como se a realidade ela começa a se modificar no sentido de que o facilitador ele vai sentindo uma nova ambiência e a gente vai de fato trazendo mais informações. Quando a gente tem representantes que se trabalham muito, pessoas que estão há muito tempo estudando, representando,
a clareza com a qual o campo chega é incrível. Assim, a rapidez como o campo chega é incrível. E essa é uma das diferenças do filme Uma Nova Mulher, da forma como a gente trabalha. E eu acho importante que vocês saibam. O Saman, ele vai chamar de expansão da família de origem. E aí ele chama uma pessoa, vocês lembram, para estar no meio do círculo, fala, fecha o olho, o que você está sentindo, quem você é. E aí, de fato, assim, o Saman, ele já começa, é como se fosse assim, dando para aquele representante a ação de ele, de alguma maneira, trazer a primeira imagem. No nosso caso, eu, Claudina, meus alunos, a Lê, nossa mestra, né? A gente a gente que vai facilitar o trabalho. Então, o representante, ele não tem nenhuma obrigatoriedade de fechar o olho, sentir e tal, não. Tem pessoas que vão sentir, tem pessoas que vão entrar e vão sentir. A questão dos olhos, por exemplo, a gente até pede para que a pessoa fique de olho aberto, para que ela possa ver as outras pessoas, ver o que está acontecendo e ficar mais no aqui e agora do que misturar com as suas histórias. Porque essa é uma das delicadezas, né? Essa é uma dos cuidados que a gente precisa ter. Depois que a pessoa começa, quando ela entra, que eu pergunto, o que você está sentindo? Primeiro a gente vai sempre pelo corpo, tá? A pessoa vai me dizer, minha filha querida ali, essa lindona, tinha 5 anos de idade, 11, quando a gente começou, né, a assistir as constelações de Alê, de Jeca e tal. E aí tinha uma constelação, geralmente eu não deixava ela assistir, mas eram, sei lá, 8 horas da noite, não tinha representantes. Ela, mamãe, eu já sei como é, por favor, deixa eu assistir, isso aqui. E aí a cliente fala, não, porque eu tenho uma filha de 5 anos. E aí Luísa fala, eu posso representar uma menina de 5 anos porque eu tenho 11. Digo, nossa, que lindeza, então venha, né? E eu não era facilitadora nessa época, eu estava estudando. E aí foi muito incrível porque Luísa entrou no campo e ela me olhou e falou assim, mamãe, eu tô com vontade de chorar. Eu estava toda alegre, estava feliz, não tinha nada, e agora eu tô com vontade de chorar. E aí eu falo para ela, sim, minha filha, constelação é isso mesmo, que nesse momento você está sentindo a dor dessa menina de 5 anos. Você quer chorar, você quer sair do papel, você acha que é bom para você? Não, eu quero ficar, eu quero ajudar ela, eu quero ficar. Não sei, minha filha, depois você como psicóloga me fala se eu devia ter feito isso ou não. Eu fiz tantas vezes e você gostou, não foi? Uhum. Ela depois, ela mesma constelava as colegas, gente, era um absurdo. Para com isso! Muito bom. Então, assim, qualquer pessoa, eu trouxe o exemplo de Luísa para dizer para vocês que, assim, é claro que aquilo que eu te falava no retiro, assim, um representante que já representou muito, que já se trabalhou muito, ele a constelação vai ser mais rápida, né? Ele vai trazer informação já com um canal mais trabalhado, né? Uma pessoa que tem muita demanda, primeiro, ela só vai ser convidada se na representação houver muita demanda. Então tá tudo certo. Entende? Muitas vezes aquela cliente que vocês que estão assistindo podem dizer que exagero, não precisava chorar assim, não precisava gritar, não precisava isso, não precisava aquilo. Depois a cliente me diz, nossa, era igual a minha mãe. Nossa, eu vivo essa emoção o tempo inteiro. Nossa, quando eu tinha 3 anos de idade, eu vivi exatamente isso. Nossa,
agora eu percebi que eu ainda não tinha chorado aquilo tudo que tinha acontecido naquele momento. Então, a gente está falando de algo, e aí eu quero já contar para vocês que eu dei uma pescadinha e assisti 4 capítulos. Aí, tá vendo? Tá pior do que eu, né? Então, quando, assim, uma das coisas muito interessantes que me vem é que a gente está fazendo uma mudança de paradigma a respeito do cuidado dos seres humanos, né? Nessa área do cuidado dos seres humanos. É engraçado porque esse ano, para mim, foi o ano dos médicos. Nunca eu constelei tantos médicos na minha vida. Eu acho que assim, semana passada eu constelei uns 3. Já constelei, estou constelando direto, diretor de hospital, né? Tem um monte de enfermeiros, um monte de fisio. Semana passada fiz uma constelação de um fisioterapeuta famosíssimo, lindíssima a constelação dele. Essas pessoas eu estou constelando, eu acho muito engraçado que ou elas vêm para cá, meio vestidas de hippiezinho assim, tipo, para ninguém perceber, né? Quando vem juiz, desembargador, todo mundo vestido, todo mundo disfarçado, né? Eu acho isso muito bom. Ou são pessoas que me pedem para constelar online, aí eu tiro a foto, tiro o nome, boto escrito cliente. Então a pessoa não tem nem como você sonhar quem está do lado de lá. E o pessoal da medicina está chegando, é muito lindo, cara, é muito lindo. E nessa série, nessa temporada, a protagonista, uma das protagonistas, começa a ser perseguida pelos médicos, porque ela é médica, e aí ela começa justamente a sofrer essas mesmas críticas, inclusive, que a gente está nesse momento vivendo no Instagram, novamente, inclusive assim, coisas que já foram debatidas, fake news, que já foram contestadas na mídia também, né? Se vocês quiserem, depois eu posso passar os materiais. Mas quando eu vi de novo, cansou minha beleza, sabe? Eu falei, vou nem me posicionar, porque isso aqui já tá chato, né? Quando a Anitta fez a tatuagem, né, da constelação, enfim. Mas eu, ao mesmo tempo, agora, quando eu vejo esses ataques, você sabe que eu começo a achar bom? Me dá uma sensação de, cara, a constelação tem que aparecer. E essas pessoas críticas e julgadoras não sabem o quanto estão nos ajudando, porque estão criando também essa curiosidade, sabe? Essa coisa de do que eles estão falando, sabe? Minha primeira formação é como advogada. Um monte de amigos meus advogados, juízes e desembargadores, vêm conversando comigo, tipo, sim, como é isso, Claudina? Você pode me explicar? Explico, mas tudo que eu te explicar não vai ser como a experiência. Eu explico, mas eu te convido a ir participar de uma constelação, que aí sim você vai compreender o que é e vai sair desse misticismo, que assim, quando eu falo que uma coisa ela integra a transpessoalidade, ou que ela integra a espiritualidade, tem muitas pessoas que dizem, mas eu sou ateu, eu sou ateia, não posso ir, porque integra a espiritualidade. Aí eu tenho que dizer, não, mas o que é espiritualidade para você? E aí eu tenho achado interessante que se mudou o nome espiritualidade para ancestralidade. E aí já tem pessoas que, ancestral eu sei o que é, então beleza, eu vou lá. Mas vem cá, minha avó vai descer, né? Meu tataravô vai aparecer. E é engraçado porque eu digo, a minha resposta é não e sim. Então você segure a onda, porque assim, a informação do seu avô, do seu tataravô, da sua família, pode vir sim.
porque é necessário que a gente ainda olhe para alguns aspectos, para que a gente possa parar de olhar para alguns aspectos. É a mesma frase. E aí eu tenho achado interessante que nessa segunda temporada, a Núria é massa, viu? 30 de outubro ela estará em Salvador, Nossa Senhora da Bicicletinha, e a gente vai se encontrar, já temos esse encontro marcado, eu tô chique. Minha mãe sempre fala Nossa Senhora da Bicicletinha. Quem é Nossa Senhora da Bicicletinha? O ditado todo é Nossa Senhora da Bicicletinha sem freio. Sem freio, exatamente. Eu não sabia. Eu adoro isso. Sempre foi na Senhora da Bicicletinha. Aí é legal que a Ingra Liberato, né, nossa querida também, ela que está fazendo essa ponte. Mas assim, a Nuran, né, genial o enredo, genial assim, o roteiro, né? Nessa segunda temporada, ela começa justamente nesse ponto da transformação, porque se vocês, quem aqui já fez uma constelação? Levanta a mão, quem já fez uma constelação? A dela vai ser essa, ou talvez hoje. Ela disse, eu vou ver se eu ganho esse sorteio. Então, quem já fez uma constelação, geralmente já recebeu o impacto, né? Às vezes é muito impactante, às vezes é menos impactante, às vezes, nada a ver esse negócio comigo, não Alice, nada a ver essa conversa, e aí daqui a pouquinho você, meu Deus, era isso, era aquilo, entendi o que apareceu. A questão, e eu quero começar esse encontro assim, provocando vocês, porque na própria série, uma das falas do Zaman, não vou repetir porque eu não tenho tanta memória assim, mas é tipo, não é o que a constelação fez por você, é o que você vai fazer pela constelação. Compreendendo a constelação como um lugar de posicionamento dos seus ancestrais e de você e do seu pai, da sua mãe e dos seus irmãos. A pergunta é invertida. Não é a feiticeira Claudina, o que foi que você fez com o meu sistema? Por que não curei? Por que não mudou? Por que ainda está? Porque você não entendeu que a constelação é uma grande possibilidade de você ver e dizer, eu sou filha dessas pessoas, mas eu não quero mais me submeter a essas leis, a essas crenças, a essas regras, não quero mais carregar, tentar resolver, não quero mais educar ninguém aqui, não quero mais um papel que não é o meu papel. Qual é o meu papel? O meu papel é Claudina 2024. O meu papel é a minha tarefa, a minha profissão, cuidar da minha filha, cuidar do meu corpo, da minha saúde, aprender a cozinhar com alegria, aprender a arrumar a minha casa sem me sentir vítima de ninguém, aprender a ganhar meu dinheiro de uma forma digna, de uma forma que eu goste, aprender a programar como é que eu vou fazer para ganhar um pouco mais, para viajar ou não, aprender a não me deixar seduzir pelo consumo, aprender a não me deixar submeter em esquemas machistas, aprender, entende? Eu tenho muita coisa para fazer. O meu lugar é extremamente florido de atividades, né, e de situações que eu preciso dar conta, só que para isso eu vou ter que soltar as outras pessoas. Eu vou ter que, de fato, nessa constelação, dizer, então eu não sou a mãe da minha mãe, eu não sou a esposa do meu pai, eu não sou o pai do meu pai, eu também não sou o pai da minha mãe,
eu não sou a mãe dos meus irmãos, eu não sou a filha dos meus irmãos. Entende? Assim, a gente está assim, nessa circularidade, né? A gente se desloca muito e a gente precisa, e é engraçado porque dos elementos que ele usa bastante é sobre a água. Ele fala, essa água ou ela precisa sair ou ela tem que parar de jorrar. Ou esses sentimentos de raiva ou de mágoa, eles precisam sair de mim. Isso não significa somente fazer uma catarse e ficar sempre puta da vida e botando para fora. Não é só isso. É justamente sair o que tem que sair e parar de sair o que também tem que parar de sair. Se eu choro por tudo, se eu me vitimizo por tudo, estou manipulando, alguma coisa eu estou fazendo aí que eu estou, sabe, eu estou fluindo numa dança que não é minha dança, eu estou me adaptando a um passo que não é meu passo. E quando eu faço isso, eu faço uma constelação, eu estou deixando um legado para meus filhos resolverem, para meus sobrinhos resolverem, para as próximas gerações resolverem. Então, a constelação, ela é um convite gigantesco para o aqui e agora, sabe? E aí eu quero até denunciar as pessoas que fazem muita constelação. Que aí tipo, você vai dizer, ô Claudinha, mas você não gosta? De verdade, não. Financeiramente, eu quero viver que o dinheiro venha de uma forma boa, lícita, honesta para mim também. É essa energia que eu quero. Uma pessoa que fala para mim, vamos lá, Claudina, um mês a gente vai constelar a minha mãe, no outro mês meu pai, no outro mês o profissional, no outro mês o financeiro, no outro mês o amoroso, não sabe o que é constelação. Que na verdade a gente vai fazer uma constelação e você vai me dizer o que você mudou a partir dessa constelação. Qual foi a sua diferença? Qual foi a sua proposta o que você fez de diferente para você? É muito interessante porque as pessoas que de fato se implicam, né, e entram num movimento diferente, geralmente ou elas precisam de muito menos constelações, ou elas viram facilitadoras de constelação também. Justamente porque elas compreendem que é uma proposta maravilhosa essa de você ver o que te acontece no passado, mas muito mais o que faltou lá assumir. Então eu vou me dar limite, eu vou me dar acolhimento, eu vou procurar pessoas com as quais eu fique confortável, eu vou parar de me sentir superior aos meus pais, quando na verdade eu me sinto inferior. O que eu quero na verdade é colo. Quando eu me mostro superior, na verdade o que eu estou dizendo é por favor, olhe para mim. Entende? Assim, ainda estou pequena, então assim, eu vou crescer, como é que eu vou crescer? Não sei. Vou tentar isso, vou tentar aquilo. Eita, que lindo, não tem nada não. Então assim, eu quero que muitas pessoas cheguem nas constelações. Eu acho que representar é maravilhoso, porque de fato você faz a sua constelação e à medida que você volta para representar, primeiro a troca de energia, você está dando para o outro também de uma forma super autêntica. Você vai ter uma educação emocional, uma educação psicológica e uma educação existencial, filosófica. Você vai dizer, nossa, é isso mesmo, né? Que massa, nunca tinha pensado nisso, nunca tinha pensado naquilo. Então, eu acho que os grupos de constelação são muito massa, mas de vez em quando você vai ter que dar umas férias. De vez em quando, né? De vez em quando a gente tem que fazer, não, semana,
passada foi muito punk, agora eu vou ficar um tempo sem ir, né? Vou ter que dar uma harmonizada, tá ótimo. E o que mais que eu queria falar sobre isso da gente se implicar, né? Cada um de nós no nosso processo. Assim, a gente vai abrir uma turma de formação, agora dia 27 e 28, né? A gente modificou a formação, agora vão ter 2 anos e meio, vai ser 1 ano e meio de teórico vivencial e 1 ano de prática, justamente porque a gente sente que o bom constelador ele precisa ter constelado muito, né, ou nele próprio ou nas representações. E hoje é engraçado, eu já formei, assim, eu falei mais de 200 pessoas, mas não, eu acho que é pouco menos de 200, vou fazer a conta de novo. Mas o que eu vejo é que essas pessoas que se formaram que não estão constelando, elas ainda assim, sempre que me veem, que massa! Você mudou a minha vida. Digo, não fui eu não, foi você. Porque a visão sistêmica, é como se você trocasse os óculos, né? Você ficou sempre com os óculos erradinhos e um dia você troca os óculos, você diz, nossa, olha que coisa incrível esse negócio. Então, de fato, é uma modificação para a vida toda. Então, fica o convite também, se vocês quiserem, segunda-feira, das 18 às 22, online, eu vou fazer uma vivência, um recortezinho da formação, e é gratuito, então se vocês quiserem, depois vocês falam comigo, tá bom? Queria fazer uma